Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula nós vamos estudar o conteúdo da terceira semana do PET, volume 7, né? E a gente vai continuar estudando matemática financeira, ok? Então vamos lá. Primeiro algumas definições aqui, né? Alguns termos que a gente vai utilizar. Uma pessoa aplica um valor em uma conta poupança, né? Então esse valor a gente vai chamar de capital, valor aplicado, né? Em um determinado período, né, que é o tempo que vai ficar aplicado esse dinheiro. A aplicação é semelhante ao empréstimo feito ao banco. Então, ao fim deste período, essa pessoa recebe uma quantia, né, que a gente chama de juro, como compensação, né? A gente guarda o dinheiro lá no poupança, cada mês a gente recebe um pouco de juros, né? O valor dessa quantia é calculado por uma porcentagem, né? Portanto, no final receberá o capital mais os juros, que é o que a gente chama de montante, ok? Ou seja, o montante é o capital mais o juro. O montante é o valor que eu vou receber ao final dessa aplicação. Então, esse valor final vai ser o valor investido mais o juro que eu ganhei, né? E aí, aqui, a razão I igual a J sobre C é a taxa de crescimento do capital, ou seja, a taxa de juros, né? Esse I é a taxa de juros durante nesse período, né? Ou seja, por mês ou por ano. Sempre será associado ao período, né? Ou seja, esse juro pode ser, por exemplo, de 2% ao mês, né? Ou pode ser 5% ao ano, isso daí varia de cada caso, né? Então vamos lá, primeiro exemplo. Um banco oferece uma aplicação de 1,2% ao mês, né? Então, uma aplicação ao mês. Se uma quantia de R$ 700 for aplicada nesse banco por um cliente, qual será o valor que esse cliente terá em sua conta após um mês? Então, ó, esse daqui, essa taxa de juros é o meu I, né? 1,2% ao mês. Esse 700 é o meu capital, ou seja, o tanto que foi investido. E o tempo vai ser um mês, né? Então, o tempo é um mês. Então, para a gente calcular os juros, a gente faz o capital vezes a taxa, né? Ou seja, vai ser 700, que é o capital, vezes a taxa, que é 1,2%. Resolvendo esse produto, a gente obtém que o juro vai ser de R$ 8,40, né? E aí o montante, ou seja, eu quero saber o tanto que esse cliente vai receber no final, né, de um mês. Então o montante vai ser o capital mais o juro. O capital a gente já tem, que é 700. O juro a gente já calculou que é 8,40, ou seja, então o montante é de 708,40, né? Ou seja, após um mês, esse cliente terá em sua conta R$ 708,40. Ok? Então agora vamos lá, juros simples. Juros simples ocorre quando a taxa de juros incide somente sobre o capital, né? Então, usando o exemplo lá em cima, a gente fez aqui para um mês, mas se eu fosse fazer a conta para 10 meses, essa, essa taxa de juros, né, ela sempre seria aplicada nos 700, né, diferente do juro composto que a gente vai ver mais adiante. Então, o juro é o capital vezes a taxa, né, e aí, se eu multiplico pelo tempo, eu vou ter, né, por exemplo, se eu quero calcular em 10 meses, como eu disse lá em cima, basta eu multiplicar o capital pela taxa pelo tempo, né? Lembrando que a taxa e o tempo tem que ser sempre na mesma unidade. Ou seja, se eu falo aqui que a taxa de juros é 1,2% ao mês e eu pergunto qual será o juro após um ano, então eu tenho que fazer a conversão. Eu tenho que pegar esse um ano e converter em meses, por exemplo, que daí daria 12 meses, certo? Então eu não podia fazer aqui 700 vezes 1,2 vezes 1, né? Porque aí eu estaria considerando um mês. O tempo tem que estar na mesma unidade que a taxa. Se a taxa está 1,2% ao mês, então o tempo também tem que ser em meses, né? É importante isso para não fazer confusão. Aí, por exemplo, no exemplo 2 aqui. Quanto renderá a quantia de R$ 600 aplicada a juros simples com taxa de 3% ao mês ao final de um ano e 3 meses? E qual será o montante nessa aplicação? Então, como eu disse, a taxa está em meses, né? 3% ao mês. E o tempo é um ano e 3 meses. Então, eu tenho que fazer essa conversão.
Um ano são 12 meses, né? 12 meses mais 3 meses aqui, então meu tempo é 15 meses, né? Então isso aqui é importante. Eu tenho que fazer a conversão, né? Um ano é 12 meses, mais 3 dá 15 meses, porque a taxa aqui está em 3% ao mês. E aí, então, o que a gente faz? O capital é R$ 600, a taxa é 3%, né, que vai ficar 0,03, né, a gente transformou aqui no decimal. O capital a gente já tem. E o tempo, como eu disse, 1 ano e 3 meses é a mesma coisa que 15 meses. Então, para calcular os juros é só multiplicar, né? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Resolvendo esse produto, a gente obtém que o juro vai ser de R$ 270. E aí o montante é só somar o capital com o juro, ou seja, 600 mais 270, o montante vai ser de R$ 870, né? Ou seja, no final de 1 ano e 3 meses, a quantia de R$ 270 e o montante será de R$ 870, ok? E aí vem algumas atividades para vocês praticarem, né? A ideia é sempre a mesma. Ó, Antônio aplicou R$ 8.000 em fundos de investimentos a uma taxa de juros simples de 6% ao mês. Esse valor ficou aplicado durante 3 meses. Nesse período, qual é o montante que Antônio tem disponível? Então a ideia é a mesma coisa. Eu tenho aqui o capital, que vale R$ 8.000, né? Sem vírgula, né? R$ 8.000. A minha taxa de juros é de 3%, aliás, 6%, né? 6%. Se a gente transformar em decimal, vai ficar 6 por 100, que vai ser igual a 0,06, né? O tempo vai ser de 3 meses, né? E aí a gente calcula, né? Qual que vai ser os juros? Os juros vai ser igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, né? Ou seja, capital vezes a taxa vezes o tempo, eu encontro os juros. E aí o montante, basta eu somar o capital, né, que é de 8.000, mais os juros, que é o que eu vou calcular aqui em cima, né? Então, são essas duas contas que eu preciso fazer para chegar no montante. Então, não é difícil, é só continha, né? E aí, o 2 é a mesma coisa, comprou uma geladeira que custava R$ 2.000, ela vai pagar essa compra daqui a 2 meses, com um acréscimo de 1% de juros simples ao mês. Quanto ela pagará pela geladeira, né? Então, mesma coisa, primeiro eu faço qual vai ser o juro que ela vai pagar, e aí no final eu calculo o montante, né? Porque aí o valor que ela vai pagar pela geladeira vai ser os R$ 2.000 mais os juros, ok? E aí mais algumas atividades, né? Todas elas com juros simples. E como eu já disse, a última semana a gente vai estudar os juros compostos. Então, mas por enquanto é isso, né? Juros simples. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Boa semana a todos e bons estudos.